Em Respeito à Dor é o espetáculo que fica em cartaz no Teatro Municipal Bruno Nitz, em Balneário Camboriú, nos dias 10 e 11 de julho, sexta e sábado. A peça é uma criação coletiva autoral da Karma Companhia de Teatro, que focaliza as angústias e insatisfações de 3 personagens em busca de um ideal intangível de felicidade integral. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Catiane Cru. Oi, Cati. Oi, Lisa, uma boa tarde para você e também para quem acompanha o programa Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode participar conosco desse programa através do Twitter, que é o @VivaVozUnivale, e também curtir a nossa página no Facebook. É o facebook.com/VivaVozUnivale. Os nossos convidados de hoje são 2 atores, ator e diretor, inclusive, da peça. A gente vai conversar com a atriz Pietra Garcia e também com o Mauro Filho, que é ator e diretor do espetáculo Em Respeito à Dor. Obrigada pela presença já, bem-vindos aí ao programa. Obrigada. Eu vou começar perguntando para o Mauro, eu não sei, acho que os dois podem falar. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre a criação do espetáculo, já que é uma obra coletiva, é algo que foi criado por vocês. Como é que surgiu tudo isso, Mauro? O espetáculo, na verdade, ele surgiu junto com o surgimento do grupo. Né? A Karma, ela iniciou seus trabalhos com o espetáculo Em Respeito à Dor. Então, a gente tinha um início que a gente gostaria de falar sobre coisas inerentes ao nosso momento atual, dos 3 atores na época, né? A gente queria falar sobre dores, coisas do cotidiano nossas que a gente estava passando no momento. Então, eu encabecei a dramaturgia, o texto do espetáculo. Só que eu pedia para cada ator, para a gente, em casa mesmo, trazer alguma informação que passou no seu dia, o que passou na sua semana, ou uma informação relevante sobre algum sofrimento que teve durante a vida, alguma coisa assim. E em cima desses depoimentos que a gente foi... uma tosse. Foi elaborando o espetáculo e criando a dramaturgia do Em Respeito à Dor, que surgiu, o tema dor foi se encaminhando. Na verdade, não era o tema inicial. Não começou, vamos fazer sobre dor, não é? Não. Porque, na realidade, a gente queria um tema que fosse universal. Isso. Então, essa questão de buscar uma felicidade integral, que o ser humano está a todo momento, né, nessa busca. Uma felicidade que a gente não vai atingir, porque sempre vai ter um problema, sempre vai ter, né, uma coisa que nos deixa chateados. Então, às vezes, a gente até acaba descontando em coisas materiais, ou às vezes em uma pessoa, em um relacionamento. Então, tudo isso a gente busca para nos tornarmos completos, inteiramente felizes. Então, na realidade, esse era o tema, né? Exato. Central, daí que a gente partiu e tirar. Então vamos falar da dor, vamos falar dos pesos que a gente carrega. A palavra peso também era bem importante, né? Na nossa criação, foi bem central. Porque a gente às vezes fala, né? Os nossos pesos diários, qual é o seu peso diário? Né? Qual foi o peso que você carregou nas suas costas foi um momento da sua vida, durante toda a sua vida? Você carrega ainda? Nós carregamos? Todos carregamos, será? Certo. Pesos? Então, foram esses questionamentos, né? E esses pensamentos que a gente começou a pensar o espetáculo, né? Bacana. Pietra, acredito que você pode responder também, assim como o Mauro. Como é que vocês entendem a dor, assim, de uma forma um pouco pessoal? Como é que ela é retratada nessa peça? Então, eu acredito que a dor é algo muito individual, né? Então, às vezes, a gente gosta de... Às vezes, eu tô com uma dor de cabeça, uma dor física, né? Às vezes, as dores podem ser físicas ou psicológicas, emocionais. Então, assim, eu tô com uma dor de cabeça. Daí, tu tá reclamando o dia inteiro daquela dor de cabeça. Chega alguém e fala assim, mas é só uma dor de cabeça. E aquela pessoa que tá passando fome na África, por exemplo. Todo mundo gosta de citar esse exemplo para tudo na vida, né? Então eu penso assim, daí a pessoa já começa a se sentir mal. Mas é verdade, minha dor de cabeça é algo tão... Não é nada, né? Perto de outras coisas maiores. Pessoas que têm doenças mais graves ou, né, pessoas que estão passando por dificuldade financeira. Então, minha dor de cabeça não é nada. Só que, querendo ou não, é a dor daquela pessoa. Aquilo ali é só ela que está sentindo. Ninguém mais no mundo está sentindo aquela dor de cabeça que ela está sentindo. Então, aquilo para ela é uma coisa grande.
Por mais que ela entenda que existem sofrimentos maiores, né? Então, isso também vai variar da forma como ela lida com aquilo. Talvez na hora ela fique mal, mas depois ela esqueça. Não, realmente, não preciso me sentir tão mal. Ou então, às vezes, ela transforma aquilo numa grande tragédia. Então, eu penso na dor como algo individual. Pode ser maior para uma pessoa, maior para outra, né? Mas cada um sabe a dor que sente que vai carregar, né? E também a dor também no espetáculo, ela tem um viés também no lado, tipo, a gente busca uma felicidade que a gente não encontra. E essa felicidade que a gente não encontra é que causa essas dores, esses pesos. A gente cria expectativa na vida por muitas coisas. E isso acaba acarretando frustrações. Então, essas frustrações também estão no espetáculo. Essas dores de frustração de coisas que eu não consegui conquistar, de coisas que eu deixei para trás por alguma fraqueza. Então, é mais ou menos em cima desse tipo de dor que a gente debate no espetáculo. Legal. Gente, e quanto à estética teatral, né? Como é que vocês organizaram as cenas e como é que vocês realmente montaram esse espetáculo? Na verdade, como a gente queria falar da dor, a gente queria que o texto chegasse antes de toda a estética. Então, a gente não queria uma estética muito grandiosa, porque ia abafar o que a gente estava querendo passar de informação, de discussões, discussão, né? Discutir com... O que aconteceu? A gente optou por uma estética mais minimalista, né? O espetáculo tem uma luz própria, que não é a luz de teatro, de espaço, de refletor comum, é uma luz embaixo, junto com os atores. Os atores ligam e desligam a própria luz do espetáculo, então tem essa autonomia. Os pesos são retratados por caixas. São caixas que cada ator tem, que carrega durante o espetáculo. Então, foi em cima desses elementos que a gente foi criando a estética do espetáculo. Mas a gente, na reformulação, na verdade, a gente estreou o espetáculo em 2014. E quando a gente reestreou em 2015, a gente criou novos signos, né? Que a gente chama no teatro. Que são aquelas a gente cria objetos, cenas, imagens, né? Que refletem, que transportam o espectador para uma outra coisa. Não é exatamente aquilo que ela está vendo, mas aquilo, de alguma forma, chama a pessoa se relaciona com aquilo. Então, a gente criou alguns objetos também que compõem a estética do espetáculo. E que vocês conferem dia 10 e 11 de julho no Teatro Municipal. Legal. Aproveitando a tua deixa, Mauro, você falou que agora vai ser a reestreia desse espetáculo. Eu gostaria de saber como é que foi a opinião do público com relação a esse espetáculo. Como é que foi a receptividade deles? Isso foi muito legal, porque as pessoas elas estão se relacionando muito bem com o espetáculo, porque elas estão se vendo no espetáculo. Isso é o nosso objetivo. A gente fala que a gente está alcançando o nosso objetivo, porque as pessoas estão se refletindo no espetáculo. Elas vêm falar com a gente depois, eu me vi num dia de trabalho, no trânsito, eu carregando aquele carro e eu não conseguia sair do lugar, e pessoas me ligando com problema no trabalho, problema em casa, carregando, suportando. Então, tipo... Não é o carro que está carregando, né? A pessoa que está carregando. É a pessoa que está carregando, porque é um peso na nossa vida. A gente cria pesos. Um carro, a gente mantém um carro, a gente mantém uma casa, mantém uma família, mantém um relacionamento. São pesos que a gente cria, né? Bons ou ruins, a gente cria esses pesos. E a gente tem que suportar. Então, tá bastante legal, assim. As pessoas estão se relacionando muito bem com o espetáculo. Legal. Gente, são 3 atores em cena, né? Quem são os personagens? Quer falar, Pietra? Sou eu em cena, o Mauro e o Leandro Cardoso, né? Que é um outro ator da companhia. E os nossos personagens, a gente escolheu, né? Fazer personagens mais... sem gênero definido, assim. Então... a questão da mulher, né? Eu sou uma mulher, mas no espetáculo a minha personagem não se apresenta como uma mulher, não fala de problemas, ela é humano, sem essa distinção de gênero, né? Até porque o tema que a gente trata é um tema universal. E como, né, a gente pensa assim, mulher e homem, mas é a dor que todo mundo sente, não é porque é mulher que vai sentir de uma forma que é homem que vai sentir de outra. Somos todos iguais, né? Então, a gente buscou fazer essa diferença, não ter essa diferenciação de gênero para falar de algo que chegue a todas as pessoas, né? Exato. E os outros personagens, todos são assim, todos então? São assim. São 3 seres humanos falando sobre suas dores. A gente criou na verdade, uma criação de personagem mais contemporânea. Então, os personagens não têm nome, não tem um passado. Eles são 3 seres que falam
e jogam tudo aquilo em cima do espectador, mas pode ser... Um personagem pode ser vários, né? Eles não se relacionam como uma pessoa só. Então, o meu personagem se relaciona com a dor do outro. De repente, o meu personagem está falando da dor do outro. Então, a gente não é uma coisa fixa e, né? Cada uma sua caixinha. É mais complexo. Tanto que até o nosso figurino não tem distinção, né? Os 3 figurinos são iguais. Né? O meu não é mais feminino que o deles e o deles não é, né? Perfeito. Bacana. Quantas pessoas estão envolvidas na realização de um espetáculo como esse? Além dos 3 atores e, enfim, o diretor, quantas pessoas estão envolvidas indireta ou indiretamente no espetáculo? Indiretamente, nós temos o Thiago França, né? Que ele cuidou de todo o material gráfico, ele fez toda a arte do espetáculo, né? Está sempre com a gente na divulgação. Teve o Juliano Sequinel, que tirou nossas fotos, né? A Ideal Filmagens, que fez também a nossa... o teaser, a filmagem, né, toda a edição. E durante o espetáculo, além de nós 3, tem o Daniel Barros, que é a pessoa que faz a operação de som. Porque a luz, a gente mesmo que faz, né? Que é a luz que fica no palco, que faz parte da cena. Daí o som é o Daniel que faz. Então somos nós, assim, basicamente, né? Legal. E o Mauro aparece nesse espetáculo como diretor também, né? Além de ator... diretor, né? Como é que você organizou essas tarefas, né? Fala um pouquinho. Na verdade, não é uma coisa comum de se fazer. Existem muitos casos que os diretores acabam entrando em cena. Mas como na verdade, quando estreou o espetáculo, era uma outra atriz que fazia o espetáculo. E ela teve que sair da companhia e eu entrei em cena. Me vi tendo que entrar em cena. Mas como eu já tinha um conhecimento geral do espetáculo da parte de fora, foi mais fácil. Eu não entrei no começo do processo na cena, seria mais complicado. Mas como eu já estava de fora e já tinha todo um conhecimento de fora do espetáculo, eu entrei e foi mais fácil. E assim, no que a gente trabalha, no trabalho colaborativo, como é o trabalho do Karma, a gente... eu sou o diretor, eu sou a figura central, mas acaba que todo mundo opina na direção, na dramaturgia. A dramaturgia foi coletiva, então todo mundo está muito bem relacionado com o tema. Então, se eu estou em cena, eu vou precisar de uma direção. Alguém vai me dirigir também. Exato. Muito bem, bacana esse tipo de coisa. E vocês estão funcionando de uma forma interessante. Eu sei que o grupo é bem novo, né? E como é que aconteceu esse encontro? Como é que vocês estão vivendo? Eu acho que é 1 ano que vocês estão aí. 2 anos agora. 2 anos. 2 anos. Então... então, tudo começou, né, dentro do AECA, que é uma escola de teatro, né, aqui de Itajaí, que é dirigida pelo Valentim. Todo mundo conhece o Valentim na cidade. Então, nós começamos estudando teatro ali, eu entrei em 2009, né, o Mauro um pouco depois, o Leandro já estava há bastante tempo, né, já desde lá 2006, 2005, né, por aí. Então, nós nos conhecemos ali, estudando, fazendo peças juntos. Então, nós nos tornamos amigos também. Então, foi com essa aproximação de amizade que aconteceu que a gente viu que tinha ideias em comum, vontades em comum. A gente tinha vontade de se profissionalizar, de não fazer teatro apenas por hobby, mas de ganhar vida com isso. Então, quando a gente viu que a gente tinha esse mesmo ideal, a gente resolveu, então vamos montar uma companhia, né? Vamos colocar nossas ideias em prática, vamos trazer uma linguagem diferenciada, que é o que a gente quer, a gente busca. Já tinha essa ideia de ter uma estética própria, então nós 3 já estávamos pensando nessa estética. Certo. Então, a gente se aproximou, na verdade, pela amizade, também por essa busca em comum de uma estética própria, autoral, de criar uma dramaturgia própria, de não ficar reproduzindo grandes dramaturgias. É claro, é muito legal também tudo reproduzir o Nelson Rodrigues, por exemplo. Claro. Mas nosso objetivo, os 3 estavam com esse objetivo de criar uma coisa própria. Então, acho que isso afunilou e que foi determinante para a criação do Karma, né? Legal. Bacana. E falando um pouquinho a respeito do evento que ocorre em Balneário Camboriú nos dias 10 e 11 de julho, como é que vai ocorrer? Como é que vai ser? Conta um pouquinho pra gente. Até acredito que o telespectador está curioso também. Vai ser sexta e sábado, é isso? Isso. Dia 10 e 11 de julho, sexta e sábado à noite, às 20 horas, né? No teatro. Os ingressos, eles vão estar desde a partir das 6 horas da tarde. Na sexta e no sábado, a bilheteria abre até as 8 da noite. Então, é bom se antecipar, chegar um pouquinho antes. Retira antes o ingresso. Retira antes o ingresso e já fica lá, conversa, né? Porque é um evento social também, já entra no clima. Muito bem, bem observado. Aliás, né, a gente tem que comemorar a existência de mais um teatro aqui na região. Muito bom, né? muito bom. Então tá, gente, é isso mesmo. O espetáculo
Em Respeito à Dor, pessoal da Karma Companhia de Teatro. É nessa sexta e sábado. A gente vai continuar conversando com eles depois do intervalo. O Viva Voz está de volta falando hoje a respeito do espetáculo Em Respeito à Dor, que ocorre sexta e sábado em Balneário Camboriú. Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito da preparação do espetáculo. Acho que tu podia contar um pouquinho pra gente como é que foi essa preparação, Pietra. Bom, tudo começou, né, com a dramaturgia. Então, a gente teve a ideia, a gente, né, criou como se fosse um mapa conceitual, né, tentou afunilar um pouco mais o tema, né, para não ficar tão abrangente. Dali a gente começou, cada um escrevia um pouco dos seus pensamentos, do que achava do tema, do que pesquisou também, né. E daí o Mauro, né, foi o que organizou essa dramaturgia. Partindo dali, a gente já foi direto começar os ensaios. Da cena. A gente não sabia, né, direito, porque quando começa a gente não sabe direito como vai ser. Então, durante o ensaio mesmo, a gente vai desenvolvendo. Talvez começar sentado, daí começa sentado. Começa a dar o texto. Tem uma parte do texto que não fica boa. Porque, assim, na nossa cabeça, às vezes, é muito interessante né, escrever sobre aquele assunto, mas na hora de colocar em cena não fica tão interessante. Né? Claro. Então, assim, teve muitos cortes também, né, no texto. E também pela nossa... A gente nunca... criou uma dramaturgia. Isso é uma coisa nova pra gente, né? Claro. E nova em relação ao teatro. É difícil uma companhia em Santa Catarina, uma companhia que faz uma dramaturgia. Existem, claro, mas é mais raro. Então, a gente que já não tinha essa experiência, é mais difícil. Uma coisa é tu escrever e tu ler um texto. Uma coisa é tu falar ele e ele não fica exatamente como a gente quer. Então, assim, quando a gente vai pra cena, o texto acaba se transformando. Então, o texto do que a gente tinha no papel antes de começar o ensaio e depois que começou o ensaio, se transformou totalmente, assim. Muita coisa saiu, muita coisa entrou no meio do ensaio. Então, isso é legal, um exercício legal. Na verdade, a cena é que faz o texto. Perfeito. A gente aprendeu isso, assim, sabe? Em relação à temática, que vocês devem ter mergulhado fundo nessa questão, né? A busca da felicidade que nunca se encontra e tudo mais, até vocês focarem na dor, que acabou sendo o ponto central, né? O que vocês descobriram nessa viagem toda? Olha, a gente leu bastante coisa, assim, relacionada ao existencialismo, por exemplo, filosofia. Mas acho que filosofia foi uma coisa que norteou bastante a nossa pesquisa. Porque é um tema filosófico. Que autores, por exemplo? Sartre, por exemplo, Claro. É um clássico do existencialismo. Então, a gente leu alguma coisa do Sartre, e então isso encaminhou bastante para falar sobre essa coisa do que o homem é responsável por todas as suas escolhas. Então, que a gente não é obra de ninguém o que a gente vive, é obra da gente mesmo, a gente que cria isso tudo. A nossa vida, a nossa história... É a gente que criou isso. Então, no espetáculo, a gente foca bastante nisso, assim, né? Que o homem, ele é totalmente responsável pela sua história. Então, se você está carregando um peso, você vai ter que carregar ou você vai ter que dar um jeito de resolver isso. Só você vai poder resolver isso. A responsabilidade é sua. É total sua, Então, a filosofia é Legal. uma coisa que norteou bastante a pesquisa. Você, Pietra, descoberta pessoal, que você fez estudando e pesquisando, enfim. Então, é bem essa questão que eu falei, assim, né? Eu busquei também, assim, na contemporaneidade, né? O que tá... Quais são os problemas, assim, quais são as maiores reclamações das pessoas, né? E aquilo que eu falei, assim, que eu penso muito, assim, que a individualidade, né? Dessa dor, desse sofrimento que a gente se coloca. E eu acredito muito nisso também, que a gente é responsável pela dor que a gente carrega. Então, ao mesmo tempo que eu não posso falar que a tua dor não é nada comparado a outra coisa, tu também tem essa responsabilidade de ficar ou não com ela, né? Então, eu penso muito nessa autonomia, porque a gente gosta de colocar muitas desculpas, né? Nos outros, na vida, né? A gente usa a religião para falar disso, mas nós somos responsáveis, né? Nós estamos aqui livres para fazer o que a gente quiser. Então, foi um tema assim que é impossível não fazer refletir, né? Durante a pesquisa, a gente vai refletindo muito e vai tomando isso pra gente, né? Durante os ensaios, tinham muitas discussões. Mas será que se... Às vezes a gente chegava numa sinuca de bico, como dizem, né? Porque a gente ficava assim, mas... E se a gente falar disso, a gente
A gente não tem uma explicação, porque não tem uma resposta. Claro. Às vezes as pessoas perguntam, acho que vão assistir o espetáculo, acho que vão sair de lá com alguma resposta de como criar, de como lidar com o seu dor. Não vai sair com uma resposta, vai sair com mais perguntas, na verdade. Sim. Que esse é o nosso objetivo, o objetivo do teatro, né? De fazer discutir, Legal. né? Até porque, né, a gente está falando sobre a vida, né? A vida nunca vai ter uma resposta. Exato. Uma única, imagina. Não vai ter. Bacana. Anteriormente a gente falava que a companhia está há 2 anos aí atuando e eu gostaria de saber de vocês o que significa a conquista do 4º Festival Brasileiro de Teatro, Tony Cunha, que vocês foram um dos 5 selecionados. O que significa essa conquista para vocês, sendo que o trabalho é tão recente já com uma grande conquista, né? É bastante importante, porque o Festival Tony Cunha, na verdade, é uma referência para todos os atores aqui em Itajaí, todo mundo que trabalha com teatro. E a gente, muito do que a gente conhece de teatro, que a gente se espelha, a gente viu no Festival Tony Cunha, nas 3 últimas edições. Então, as outras edições foram, a gente lembra, aquela peça, aquele espetáculo, que compõe o nosso repertório estético. Então, agora a gente está inserido lá dentro. Então, isso é muito bacana, porque é um festival de um reconhecimento nacional, vai ter espetáculos de todo o Brasil, além dos 5 regionais, né, do Itajaí. Agosto, né? Agosto, de 7 a 15 de agosto. 15 de agosto. É o espetáculo do Festival Tony Cunha. E é muito bacana a gente estar inserido nesse contexto, se relacionar com outras pessoas, um outro público, um público especializado, crítica. Isso vai ser de muito bom ganho para a companhia, essa experiência. Eu penso que principalmente isso, esse intercâmbio, né, essa relação que tu cria com outros profissionais da área, com o público também. E também ouvir alguém dar um parecer, falar alguma coisa sobre o teu espetáculo, apontar coisas boas, né, pontos positivos, pontos negativos. Eu acho que engrandece muito, né? Eu acho que esse é um papel de um festival também. O papel de um festival, eu acho que é esse, né? Você aprimorar sempre o teu trabalho, né? Mostrar, levar aquele trabalho para outras pessoas poderem assistir e também ter esse retorno, né? Né, de profissionais. Legal. Gente, a Karma já tem pouco tempo de vida, mas já está agitando bastante, né? Já soubemos que vocês também receberam 2 incentivos importantes, um do edital Elizabeth Anderle. Isso. E um outro da Fundação Cultural. Da Lei Municipal. Isso, Aqui de Itajaí? Isso. Isso. Que somos muito aprovados legal. pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Itajaí para o nosso 2º trabalho, que é um trabalho também adulto, espetáculo adulto. Já tem nome esse? Tem. Berlim, 2 Corpos à Procura. Somos ele e o Leandro em cena, que é o outro certo. ator, e a Pietra na direção geral do espetáculo. Olha só, vai estrear na direção? Vai estrear na direção. E esse espetáculo vai estrear em novembro desse ano ainda. Muito bem. E esse espetáculo também tem um incentivo do Elizabeth Anderle também. A gente ganhou o prêmio catarinense de dança, na verdade, porque isso é também uma vertente da companhia. Porque eu e o Leandro já tínhamos experiência em dança contemporânea. Então esse espetáculo vai ser um espetáculo de dança-teatro. Então a gente ganhou o prêmio de dança lá no Anderle e aqui em Itajaí. E a gente também no Elizabeth Anderle, no prêmio catarinense de teatro, daí a gente conquistou lá o prêmio do nosso primeiro trabalho infantil. Que daí é para o ano que vem, na verdade. Que é a caligrafia da Dona Sofia. Vai ser um espetáculo, né? Isso. Inspirado no livro, né? A caligrafia de Dona Sofia do André Neves. Olha que bacana, gente. 1000 ideias, então, e 1000 projetos também, projetos, né? 1000 trabalho. Gente, agora eu não posso deixar de falar que a Pietra é formada aqui em jornalismo, né? Já nos encontramos muito por aqui. Sim. E, enfim, fala um pouquinho desse casamento, ou sei lá o que você pensa dessa tua vertente teatro, as vertentes teatro, jornalismo. Conta um pouquinho como é que você está combinando essas coisas. Então, então além de eu atuar no grupo, agora eu vou estrear na direção, né? Eu faço assessoria de imprensa do grupo também. Então, legal. eu aproveitei, né? Todo o conhecimento que eu adquiri na universidade. E eu que cuido, né, da parte de assessoria de imprensa, de agendar entrevistas, de colocar, né, a Karma na mídia, né? A gente conseguir ser visto pelo público. Então, é a forma assim, que eu encontrei de fazer um casamento entre as duas coisas, né? E me ajudou muito, com certeza, né? Uma formação, assim, que vou levar para minha vida. A gente já discutiu esse tempo. A gente acha que os comunicadores acabam também tem uma veia artística, porque eu sou publicitário, formado na Univale. E eu nunca trabalhei com publicidade, mas trabalho com teatro. A Pietra aqui com jornalismo. Então, a gente de repente se encontra em áreas afins, e a arte é uma área afim, é uma área da comunicação, porque a arte comunica também. Então,
A Uma gente se coisa encontrou- leva a outra, uma coisa né? leva a outra. Claro, já Muito fiz bem. estágios aqui na Univale, né? Trabalhei no programa Mix Cultural, também Claro. apresentei o Mix Cultural. Até Esse ano estúdio aqui passado. já é seu conhecido, Já, né, já. Pietra? Muito bem, legal. Legal. Agora, a gente está chegando na reta final do programa. Eu queria que vocês falassem um pouco a respeito do público do espetáculo que vai ocorrer em Balneário Camboriú nesta sexta e sábado, agora dessa semana, dia 10 e 11 de julho. Quem é que pode participar? É para todos os públicos? Como é que funciona? Tem alguma restrição? O espetáculo é livre, né? Na verdade é para todos os públicos, mas a gente recomenda, é uma recomendação, na verdade não é uma indicação, uma recomendação que sejam pessoas maiores de 14 anos, pelo menos, porque né? tem uma discussão mais complexa, que precisa de um Claro. pouco de mais de bagagem para tu entender, assim. Não é uma peça infantil. Não É, não. definitivamente. Tá. Então, na verdade é livre para todos os públicos, né? Mas a gente recomenda Lógico. que seja... É, a partir de 14, né? Isso. Gente, muito legal, parabéns aí pelo trabalho, obrigado. sucesso Obrigada. para vocês. Muito obrigado. A gente conversou com a Pietra Garcia, com o Mauro Filho, atores, né? O diretor nesse momento, né, Mauro? Faz convite aí pro pessoal que está acompanhando o programa. Bom, espetáculo então Em Respeito à Dor, da Karma Companhia de Teatro, nos dias 10 e 11 de julho, no Teatro Municipal Bruno Nitz, às 20 horas. Ingresso à venda no local a partir das 6 horas da tarde, no sexta e no sábado. A gente perguntou o preço? Não. Qual é o preço do ingresso? Poxa, R$30 a entrada inteiro, Ó. 15 a meia entrada. Todo mundo que levar 1 litro de leite paga a meia entrada também. Ah, muito bem. Para uma forma de a gente ajudar também, dar esse retorno. E idosos, estudantes, professores, classe artística, todos também. pagam meia entrada também. aí, gente, convidadíssimos então. Pessoal, muito obrigada Muito então. obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Até a Viva próxima. Voz fica por aqui, então. Muito obrigada pela audiência.